Olá, boa noite. Câmara dos Deputados estende trabalhos na última semana antes do recesso. E aprova Plano Nacional da Educação, que define diretrizes para o ensino no país até 2035. Ministro Dias Toffoli autoriza novas investigações no caso do Banco Master e dá 30 dias para a Polícia Federal ouvir investigados. Estados Unidos assinam um acordo que prevê a atuação de militares no Paraguai. O Jornal da Record está no ar. Oferecimento Bradesco. Em 2026, o que é mais valioso vem primeiro. Na última semana de trabalho do Congresso Nacional, deputados estenderam a sessão pela madrugada com votações pendentes. Então vamos ao vivo a Brasília conversar com a Jaqueline Frison, que acompanhou esta sessão. Oi, Jaque, boa noite. Semana importante, com votações decisivas. Conta pra gente como é que foi o dia de hoje. Oi, Cris. Muito boa noite para você, para todos que estão conosco. A sessão acabou agora há pouquinho, há cerca de 10 minutos. Para esta semana, ficou decidido o seguinte, que só vão ser votadas as medidas de consenso, ou seja, aquelas em que os deputados já têm um acordo previamente para que não haja nenhuma surpresa. Com relação às aprovações, o que nós tivemos já então, o projeto que cria cargos para o Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Esse projeto segue agora para o Senado. Os deputados também aprovaram um projeto que já foi avaliado por senadores, retirando do arcabouço fiscal o limite de gastos do governo federal, os investimentos em saúde, melhor dizendo, e educação com dinheiro vindo do Fundo Social do Pré-Sal também, Cris. Agora, já que nessa operação para limpar a pauta, houve também uma decisão importante com reflexos de longo prazo sobre educação, não é? Isso, os parlamentares rejeitaram um recurso contra a votação conclusiva do Plano Nacional de Educação, que é aquele plano que prevê a educação para os próximos 10 anos. Com isso, o texto pode ser enviado, então, diretamente para o Senado, acelerando a tramitação da proposta. Segundo o presidente da Casa, deputado Hugo Mota, os projetos relacionados à segurança pública ficam para o ano que vem. Então, nós temos 2 projetos importantes para o ano que vem, a PEC da segurança pública e também o projeto antifacção. Tudo isso deve ser votado na volta do recesso lá para fevereiro, quando os parlamentares retornam aqui para o Congresso. Tudo isso para dar mais tempo para o debate, Cris. Obrigada, Jaque. Os ministros Gilmar Mendes, Flávio Dino e Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, votaram pela inconstitucionalidade do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. A tese estabelece que as terras só podem ser demarcadas se estivessem ocupadas até 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição. O STF já havia rejeitado o marco temporal no ano de 2023, mas o Congresso aprovou uma lei retomando o tema. O presidente Lula chegou a vetar o texto, mas o veto foi derrubado. O julgamento ocorre em plenário virtual. Os outros 7 ministros podem votar até a quinta-feira. O ministro Alexandre de Moraes determinou a abertura do processo de extradição do deputado Alexandre Ramagem, foragido nos Estados Unidos. Vamos com o Clébio Cavagnoli, que tem os detalhes para a gente. Boa noite, Clébio. Olá, Cris. Boa noite a você e a todos. Com a decisão de Moraes, o Supremo Tribunal Federal agora vai enviar toda a documentação do processo de Alexandre Ramagem ao Ministério da Justiça. E vai funcionar assim a partir de agora. Primeiro vai ser feita uma análise sobre o tratado de extradição entre o Brasil e Estados Unidos. Depois disso, é o Ministério das Relações Exteriores que formaliza e encaminha o pedido de extradição ao governo americano. A palavra final é do presidente Donald Trump, que decide se extradita ou não Alexandre Ramagem. Nesta segunda-feira, a Polícia Federal confirmou que o deputado saiu clandestinamente do Brasil pela fronteira com a Guiana e entrou nos Estados Unidos usando o passaporte diplomático, que, aliás, deveria ter sido cancelado por determinação do STF. Há ainda uma investigação para identificar quem ajudou Ramagem na fuga.
O deputado foi condenado pela primeira turma do STF a 16 anos de prisão, a perda do cargo de delegado da Polícia Federal e a cassação do mandato de deputado federal por participação na tentativa de golpe de Estado. E também nesta segunda-feira, a esposa de Ramagem, Rebeca, reclamou nas redes sociais que teve todas as contas bancárias bloqueadas por determinação do ministro Alexandre de Moraes. O STF, no entanto, não confirmou os bloqueios. Cris. Obrigada, Clébio. O ministro Alexandre de Moraes determinou que Jair Bolsonaro passe por perícia médica nesta quarta-feira para decidir sobre o pedido da defesa para que ele seja submetido a uma cirurgia de urgência. Bolsonaro passou por ultrassonografia no fim de semana na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, onde está preso há quase um mês. O exame identificou 2 hérnias nas virilhas, com recomendação de procedimento cirúrgico de emergência. Segundo o relatório médico, a cirurgia deve ser feita em hospital sob anestesia geral e com tempo estimado de internação entre 5 e 7 dias. No pedido enviado ao STF, os advogados afirmam que a permanência de Bolsonaro no regime fechado, sem acesso contínuo a cuidados médicos de alta complexidade, representa risco à integridade física do ex-presidente. Por isso, voltaram a solicitar concessão de prisão domiciliar humanitária. O ministro Alexandre de Moraes determinou que Bolsonaro passe por uma perícia no Instituto Nacional de Criminalística na próxima quarta-feira para avaliar a necessidade da cirurgia. O ministro Dias Toffoli, do STF, autorizou a retomada das investigações do caso do Banco Master. A decisão prevê o depoimento dos investigados pela Polícia Federal com a apresentação de documentos para esclarecer as denúncias. Toffoli também autorizou o depoimento de dirigentes do Banco Central sobre possíveis impactos no sistema financeiro. As diligências urgentes precisam ser cumpridas pela Polícia Federal em até 30 dias. O Banco Master está em processo de liquidação pelo Banco Central por suspeitas de fraudes financeiras. No Rio de Janeiro, um incêndio atingiu um imóvel comercial em Copacabana e deixou 3 pessoas feridas. O Leonardo Aque acompanha a situação por lá e tem os detalhes. Olá, Léo, boa noite. Oi, Cris, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, o incêndio foi nesta loja que oferece serviços de manutenção para motos elétricas. Neste momento, o fogo está controlado e o trânsito já foi liberado. Agora, mais cedo, o fogo chegou a ganhar grandes proporções e assustou comerciantes e moradores da região. 3 pessoas ficaram feridas e, segundo o Corpo de Bombeiros, uma delas em estado grave. O prédio, que tem imóveis residenciais a partir do 2º andar, teve que ser evacuado. Uma perícia deve ser feita para identificar as causas do incêndio e se houve algum comprometimento na estrutura do prédio. Cris. Obrigada, Léo. Do Rio de Janeiro, nós vamos a Minas, porque uma forte chuva causou estragos agora à noite em Juiz de Fora. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê chuvas intensas até quarta-feira lá no estado. O Pablo Nascimento traz as informações. Oi, Pablo, boa noite. Ei, Cris, boa noite. Boa noite também para você que acompanha o Jornal da Record. Uma das áreas afetadas foi a região metropolitana de Belo Horizonte. Aqui na cidade de Santa Luzia, a rodovia MG 020 precisou ser bloqueada nos 2 sentidos por causa do alagamento. Um córrego transbordou. Moradores relataram que em 40 anos nunca tinham visto um temporal dessa proporção por aqui. Já na cidade de Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira, foram mais de 112 milímetros de chuva em apenas uma hora, o que é considerado um evento extremo. Ruas ficaram alagadas, a água também invadiu casas e comércios. A Defesa Civil informou que trabalha nas áreas afetadas e que também monitora o município em parceria com a Prefeitura e com o Corpo de Bombeiros. Lembrando que o alerta para novos temporais por aqui vale até a próxima quarta-feira. Cris. Obrigada, Pablo. E também São Paulo está em situação de atenção. A Defesa Civil do Estado alerta que novas tempestades estão previstas para essa terça-feira. Depois dos estragos dos ventos da semana passada, é bom os paulistas se precaverem, não é mesmo? Então vamos com Marcos Guimarães. Olá, Marcos, boa noite.
Ei, Cris, boa noite para você e para todos que nos acompanham. Uma frente fria que chega ao estado deve provocar queda nas temperaturas e também trazer muita chuva, raios e rajadas de vento. Isso aumenta a preocupação até mesmo dos moradores que não se recuperaram ainda do vendaval da última quarta-feira, na semana passada. Nós estamos em frente a um condomínio, Cris, que está indo agora para o 6º dia sem energia. Mais de 92 mil imóveis continuam sem eletricidade em São Paulo. Há previsão de novas pancadas de chuva em diversas regiões nessa terça-feira. Como os maiores volumes de chuva devem cair no litoral, o risco de alagamentos, enxurradas e deslizamentos de terra aumenta. Portanto, quem mora em locais de risco deve redobrar a atenção. Já na quarta-feira, a chuva vai dar uma trégua, mas dará lugar também ao frio. A máxima não deve passar dos 22 graus. Faltando apenas 15 dias para a virada do ano, o paulistano ainda não pode tirar da mochila o guarda-chuva e o casaco, viu, Cris? Tomara que fique só nisso, viu, Marcos? Obrigada, boa noite. Pelo menos 37 pessoas morreram após uma tempestade atingir o Marrocos. Fortes chuvas provocaram inundações repentinas na cidade de Safi. Casas e comércios ficaram alagados, veículos foram arrastados e estradas foram interditadas na região. É a pior inundação no país em mais de uma década. O governo dos Estados Unidos assinou um acordo que prevê a presença de militares americanos no Paraguai. O acordo estabelece as regras para a atuação de soldados em missões de treinamento, cooperação e assistência humanitária. Segundo o governo americano, a iniciativa busca fortalecer a segurança regional e a parceria entre os dois países. O governo do Paraguai afirma que o acordo não prevê a instalação de bases militares no país. A medida faz parte da nova estratégia de política externa dos Estados Unidos, divulgada no início do mês. Os Estados Unidos realizaram um novo ataque contra 3 embarcações no Oceano Pacífico. As imagens do ataque foram divulgadas pelo Exército americano. A ação deixou 8 mortos. Segundo autoridades, as embarcações estavam ligadas ao tráfico internacional de drogas. A polícia americana entrou no 3º dia de buscas pelo atirador que matou 2 pessoas e feriu outras 9 em uma universidade. A ordem para os alunos ficarem em casa foi retirada. Mesmo assim, as aulas estão canceladas até o fim do ano. O clima na Universidade Brown, no estado americano de Rhode Island, ainda é de tensão. Muitos estão deixando os alojamentos porque estão com medo, afirma esse estudante. As autoridades liberaram uma pessoa que passou o domingo detida para questionamentos. Hoje, o prefeito de Providence disse que a investigação tomou um novo rumo. O FBI percorre bairros próximos ao campus em busca de provas. A Polícia Federal Americana oferece o equivalente a R$270 mil por informações que levem ao autor dos disparos. As imagens divulgadas até o momento não mostram o rosto do atirador. O ataque aconteceu em uma sala de aula do prédio de engenharia. Esse vídeo mostra o momento em que a polícia encontra alunos escondidos na biblioteca. Esta estudante estava no campus durante o ataque. Há 6 anos, ela foi baleada em um tiroteio numa escola na Califórnia. Eu me sentia mais segura aqui do que em outros lugares. Eu não imaginava que aconteceria de novo. E aqui estamos, desabafa. Here we are. Os tiroteios em massa são uma constante preocupação aqui nos Estados Unidos. Só neste ano foram registrados quase 400 casos, mais de 1 por dia em média. 75 deles ocorreram em instituições de ensino. Hoje, o presidente Donald Trump disse que ainda não se sabe a motivação do ataque e espera que o suspeito, a quem chamou de animal, seja preso o mais rápido possível. A nova presidente da Federação Israelita de São Paulo tomou posse nesta segunda-feira. Marcos Knobel transmitiu o cargo para Célia Parnes, que foi eleita em assembleia realizada em novembro para um mandato de 2 anos. Cerca de 65 mil pessoas fazem parte da comunidade judaica no estado. Veja, o desafio é a continuidade
da coesão entre as organizações. A federação também se encarrega da questão de segurança e prevenção da comunidade como um todo, e hoje, mais do que nunca, esse é um desafio. E relações governamentais, relações institucionais, toda a questão da comunicação, do combate à desinformação, são diversos desafios, na verdade. Na cerimônia de posse, a nova presidente da Federação Israelita lamentou o ataque antissemita em Sydney, na Austrália, nesse domingo. Ao menos 15 pessoas morreram e outras 40 ficaram feridas. A nova presidente da Federação Israelita destacou a importância de promover ações de conscientização na sociedade e junto aos governos, para combater a onda de atentados contra os judeus. São casos que vêm acontecendo, a gente viu em Washington recentemente, vimos em Manchester na época do Ano Novo Judaico, vimos agora em Amsterdã, nessa semana mesmo, manifestações na Universidade de Brown. Olha, é muito preocupante e como eu falei, não é um fenômeno isolado, é um fenômeno que tem acontecido no mundo inteiro e que deixa toda a comunidade judaica mundial bastante preocupada, especialmente com as lideranças dos países. Este foi o Jornal da Record. Você fica agora com o programa Entre Linhas. Boa noite, boa terça-feira para você.